Olá, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou gravando essa mensagem hoje na Páscoa, uma mensagem abençoada para você. Então, te convido a ler comigo o Salmo 22, o salmo escrito pelo rei Davi, um importante rei que governou Israel durante 40 anos, um líder tanto político quanto militar, e acima disso, um profeta que profetizou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele profetizou esse Salmo 22, ele profetizou isso mais de 1000 anos, 1030 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, eu te convido a ler comigo o capítulo 22, onde o título é Sofrimento e Vitória do Messias. A partir do versículo 16, a palavra diz assim: Cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Então, essa profecia, ela se cumpriu mais de 1000 anos depois. E você encontra no Novo Evangelho de Mateus, capítulo 27, o Novo Testamento, diz assim, a partir do versículo 33, a crucificação. E, chegando em um lugar chamado Golgotá, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Então repare que a profecia se cumpriu mais de 1000 anos depois. E também, muitas vezes a gente se pergunta, mas ele sofreu aquilo, mas por quê? Ele poderia ter evitado, ele poderia ter se livrado da cruz, sim, mas ele pagou um preço por todos nós. Então vamos ver um pouquinho aqui no capítulo 53 de Isaías. Vai falar um pouquinho do sofrimento de Jesus na cruz. A partir do versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então mostra que através do sacrifício de Jesus, nós fomos curados, limpos, restaurados, a partir do seu precioso sangue que foi derramado naquela cruz. E no versículo 11 diz assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então aí a missão de Jesus. Ele suportou a dor da cruz para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus, o Pai. Agora vejamos em João 3, a missão do Filho, a partir do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é essa herança que o Senhor quer entregar àquele que crê em seu Filho. Ele entregou o seu Filho unigênito. Quantos de nós entregaria o próprio Filho em favor de outra pessoa? Mas Deus, ele prova o seu amor, que entregou o seu Filho de tal maneira, não de qualquer jeito, mas de tal maneira que entregou aquilo que ele mais amava, para que nós pudéssemos, através do nome do Filho, do nome de Cristo Jesus,
sermos salvos. Então, em João, no capítulo 1, diz assim, no versículo 12: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, Deus, através de Cristo Jesus, nos justifica de todo pecado e da iniquidade. Senhor Jesus, através do seu corpo que foi moído naquela cruz, do seu sangue derramado, nos traz justificação e paz com Deus. E mais que isso, nos tornamos, através do seu nome, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, esse é o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus na Páscoa e a sua ressurreição, que nos traz vida. Porque se morrermos com Ele, certamente com Ele viveremos. Então, o Senhor Jesus, Ele traz a salvação. Ele suportou a cruz por cada um de nós e que jamais nos esquecemos do sacrifício que Deus fez por cada um de nós. Então, você pode, muitas vezes, ser amigo de Deus, de repente um conhecido de Deus, ou até servo dele. Mas você só pode ser herdeiro de Deus se você for filho de Deus. Só é herdeiro quem é filho. E para ser filho, nós devemos crer e confiar em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é essa mensagem que eu queria trazer hoje para você. Que Jesus, ele suportou a cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos da ira. E então herdarmos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que jamais nos esqueçamos do que Deus, nessa data que celebramos a Páscoa, fez por cada um de nós. Por isso, eu queria orar por você. Você que está aí do outro lado e ouviu a mensagem até agora, então, que Deus ele venha agora falar ao seu coração. Amém? Então, feche seus olhos e pense em Deus. Senhor, soberano Deus, Deus eterno e maravilhoso, Pai. Meu Deus, nessa noite, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um. Meu Deus, que jamais nos esqueçamos do sacrifício que o Senhor pagou por nós, pela nossa salvação, onde o Senhor, mesmo sabendo dos nossos erros, nossos pecados, nos conhecendo, entregou aquele que é santo, o seu próprio Filho, para morrer em nosso lugar. E através da sua vida, nós pudermos alcançar a salvação. Senhor Jesus, obrigado pelo sacrifício que nos trouxe paz. Obrigado pelo seu precioso sangue derramado na cruz. Sangue esse que nos trouxe justificação diante do Pai. Meu Deus, toque em cada um. Limpe e purifica, Senhor. Visita cada um. Meu Deus, o Senhor levou sobre si, naquela cruz, as enfermidades. Então, se há alguém enfermo, que o Senhor venha tocar, curar e restaurar. Meu Deus, toca do alto da cabeça a planta dos pés e remove todo o mal. Meu Deus, toda enfermidade caia por terra. E que nós, meu Deus, venhamos herdar e receber o Teu Espírito Santo e a alegria da salvação, Senhor. Enche cada coração com essa alegria, com unção, meu Deus, com paz e com a Tua presença. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e uma boa noite.